Olá, tudo bem com você? Você provavelmente já se perguntou: será que eu tenho dom? Será que eu tenho talento? E é sobre isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Bom, para nós começarmos a falar sobre esse tema, a gente precisa primeiro entender o que é dom e o que é talento. Se você fizer uma busca breve aí na internet, você vai ver que dom é algo que já nasce com você, alguma habilidade que você faz muito bem feito desde quando era pequeno. E talento é algo que você aprende com o tempo, que você adquire com o tempo. Talvez você pode gostar de algum instrumento, mas não ter afinidade nenhuma para tocá-lo. Porém, se você se aperfeiçoar, se você se dedicar, você se torna bom naquilo. Isso é um talento. Mas por que nós precisamos identificar os nossos dons e os nossos talentos? Primeiro, porque Deus espera que nós possamos usá-lo da melhor maneira possível. Você provavelmente conhece muita gente talentosa e que às vezes usa o dom e o talento que Deus deu de uma forma não muito legal. Exemplo disso, alguns cantores que utilizam a sua voz para cantar algumas músicas que falam sobre moralidade, sobre traição, conteúdos que são ruins. Atores também que poderiam estar fazendo filmes maravilhosos e acabam usando o seu talento para trazer um conteúdo de violência, um conteúdo imoral. E quantos dos nossos dons e dos nossos talentos poderiam ser canal de bênção na vida das pessoas se nós usássemos da forma correta, não é mesmo? E um segundo aspecto, mas não menos importante, é porque os nossos dons e talentos, eles nos mostram em quais áreas da nossa vida nós nos daríamos melhor trabalhando. Você provavelmente já viu aqueles testes vocacionais que são feitos em faculdades ou até mesmo por alguns profissionais, e eles nos ajudam a dar um norte na nossa vida. Bom, queridos, talvez você não saiba quais os seus dons e seus talentos, e eu vou deixar aqui em cima alguns possíveis dons e talentos para que você possa identificar quais são os seus. Acontece que Deus, ele nos deu alguns dons e talentos que todos nós temos. Nós vamos abordar 2 aqui no vídeo de hoje. O primeiro dom que Deus nos deu, o primeiro talento que Ele nos deu, é o nosso tempo. Você sabe que o nosso tempo é muito precioso, não é? Tempo vale dinheiro. E Deus nos dá todos os dias o tempo de 24 horas. Nós não sabemos em que momento nós deixaremos de viver, em que momento nós não teremos mais tempo. Mas o fato é que todos nós temos o tempo de hoje nas nossas mãos. O que você tem feito com o seu tempo? Como você tem se organizado com o seu tempo? Às vezes a gente diz que não tem muito tempo para fazer algumas coisas, mas o fato é que nós passamos muito ociosos boa parte do nosso tempo. Nós não investimos em nós, no nosso crescimento físico, mental, intelectual. E Deus um dia ele vai cobrar de nós o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Por outro lado, existem pessoas que usam muito do seu tempo somente para si, para o seu interesse próprio, não dispõem para ajudar alguma pessoa que necessita, não dispõem ali de 10 minutos para conversar com alguém, está sempre com pressa. E o nosso tempo, queridos, ele vale ouro, e nós deveríamos também usar não somente para nós, para o nosso benefício próprio, mas também para auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. Um segundo talento que Deus colocou nas nossas mãos, talvez uns tenham mais, outros tenham menos, mas o fato é que todos nós temos, é o dinheiro. Deus colocou nas nossas mãos o dinheiro, e ele deve ser usado da melhor maneira possível. Às vezes, queridos, você não se sente contente com a quantia que tem na sua mão, mas o que você tem feito com esse valor que Deus te dá? Às vezes a gente pode pensar assim, não, é um valor muito pequeno, não consigo ajudar as pessoas, mas talvez nós estamos usando somente para o nosso benefício e de uma forma errada. Quantas pessoas você conhece que estão afundadas em dívidas, que não conseguem administrar o dinheiro que recebe por ter vícios e uma série de outros problemas relacionados ao dinheiro? Quando Deus nos deu o dinheiro, queridos, Ele espera que nós possamos administrá-lo da melhor maneira possível. Por mais que você tenha pouco,
Deus espera que você possa também, com o seu dinheiro, ser canal de bênção na vida das pessoas. Às vezes nós usamos aquela frase, né, queridos? Se a Igreja Católica dispusesse todo o seu dinheiro, acabaria com a fome do mundo, né? E muitas vezes nós colocamos a culpa na igreja, a culpa em Deus, né? Onde está Deus que não acaba com a fome no mundo? Não é assim? Mas qual a nossa responsabilidade? Claro que talvez nós não vamos fazer grandes diferenças com uma quantia que a gente ajuda alguém, mas a gente faz a diferença, queridos. Quando Cristo ele fala para os fariseus que aquela viúva deu 2 moedinhas, mas aquela moeda foi maior do que todas as ofertas que aquelas pessoas doaram, é porque ela deu de coração. Era uma oferta pequena, mas foi de coração, era o que ela poderia doar naquele momento. E muitas vezes a gente acaba usando essa desculpa, terceirizando a responsabilidade. Não, eu não ajudo as pessoas porque eu não tenho condições. Não, Deus deveria acabar com a fome no mundo. Uma instituição deveria acabar com a fome no mundo. Existem pessoas muito ricas, poderosas, que deveriam acabar com a fome no mundo. Mas qual a minha responsabilidade? Você já chegou a pensar nisso? Tem uma frase brilhante da Madre Teresa de Calcutá que diz que eu sou um só, mas ainda assim eu sou um. Eu não posso fazer tudo, mas eu posso fazer alguma coisa. Por mais que você não ganhe o que você gostaria, o que você tem feito com esse pouco? Você tem usado da forma correta? Você tem administrado da forma correta? Ou você tem usado só para o seu benefício próprio? Lembre-se que um dia Deus ele vai cobrar de você o que você tem feito com o dinheiro que ele colocou nas suas mãos. E esse assunto, queridos, de parábolas, de dons e talentos, ele está mencionado lá no capítulo 25 do livro de Mateus, na parábola dos talentos. E a parábola diz que um homem se ausentou do seu país e chamou os seus servos. Ele chamou 3 servos. E para o primeiro servo ele deu 5 talentos, para o segundo servo ele deu 2 talentos, e para aquele terceiro servo ele deu 1 talento. E aqui a partir do versículo 14 diz que aqueles 2 que receberam 5 talentos e o que recebeu 2 talentos, ele correu e multiplicou aqueles talentos. Veja aqui que aquele homem ele deu uma quantidade de talento para aqueles servos e eles correram e multiplicaram. No começo da passagem diz que Deus ele nos dá a quantidade de talentos que nós temos a capacidade em receber. Então aquele primeiro servo recebeu 5 talentos, porque ele tinha a capacidade de administrar aqueles 5 talentos. Aquele segundo servo recebeu 2 talentos, porque ele tinha a capacidade de administrar 2 talentos. Mas a Bíblia não diz, queridos, que eles multiplicaram os talentos porque eles ficaram parados na ociosidade. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles correram e multiplicaram os talentos. E é isso que Deus espera de nós. Se você consegue identificar os talentos que você tem, não pense que Deus te deu muitos talentos. Ele deu a quantidade que você tem capacidade para gerir, para administrar esses talentos. E assim como aquele servo, se nós corrermos, se nós nos apressarmos, se nós nos prepararmos, nos qualificarmos, Deus dará outros talentos para nós. Porque Ele entende que nós estamos sendo capazes de administrar esses talentos. Nós estamos sendo canal de bênção na vida das pessoas. O interessante, queridos, é que no versículo 18 dessa passagem, diz que aquele servo que recebeu 1 talento, ele escondeu. Ele fez um buraco e escondeu. E a Bíblia não diz por que ele escondeu, se era por medo, se era por vaidade, se era por egoísmo, mas o fato é que existem algumas pessoas que também guardam os seus dons e os seus talentos, escondem. Ou às vezes acabam utilizando em situações específicas. Um exemplo disso é quando alguém que tem uma voz muito bonita e canta, às vezes escolhe onde quer usar os seus talentos.
não coloca os seus talentos nas mãos de Deus, não doa os seus talentos, não doa a sua voz, não doa o seu intelecto, não doa as suas habilidades. Eu vou fazer isso, mas eu preciso que alguém me pague. Eu não vou fazer isso de graça. E sabe, queridos, o final dessa parábola diz que quando aquele homem voltou, ele pediu conta do que aqueles servos haviam feito com os talentos que ele deu. Isso acontecerá conosco na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, ele vai pedir conta para nós do que nós fizemos com os dons e talentos que ele colocou na nossa mão. A história diz também que aquele que recebeu um e que não usou, até aquele um talento que ele tinha ia ser tirado dele. Ou seja, talvez nós temos talentos que não usamos porque a gente tem receio, a gente tem vergonha, a gente é egoísta, e a Bíblia diz que até esse talento que nós temos, que nós guardamos, ele vai ser retirado e dado àquelas pessoas que correm, que se apressam a multiplicar os talentos, que colocam os talentos em prática. O que nós estamos fazendo com os dons e talentos que Deus nos deu? Talvez você não saiba quais são os seus, mas pense que Deus te deu dons e talentos. E Ele espera que você possa colocá-los em prática. Imagine só, queridos, o quão diferente esse mundo seria se todos os dons e talentos fossem usados para glorificar a Deus, fossem usados da forma correta. Quantas pessoas muito inteligentes acabaram usando os talentos, as habilidades que tinham para o mal. Imagine você como o mundo seria diferente se todos os talentos e todas as habilidades que Deus nos deu, nós convertêssemos para realizar o bem. E é isso que Deus espera de nós. Se você não sabe quais os seus dons e talentos, pergunte a Deus. Ele te deu e Ele vai te responder. Algo interessante também a se pensar é que quando você não sabe quais os seus dons e os seus talentos, pergunte para as pessoas que estão ao seu redor. Geralmente as pessoas que estão ao nosso lado, elas sabem quais as nossas habilidades, quais as nossas facilidades. O que a gente tem facilidade de fazer, o que a gente tem facilidade de executar. Mas não guarde os dons e talentos que Deus deu somente para você. Que você possa ser um canal de bênção na vida das pessoas, que você possa correr, se apressar e multiplicar esses talentos. Deus não nos fez, queridos, para vivermos na ociosidade, para vivermos somente no nosso mundo egoísta. É por isso que Ele nos dá os dons e talentos, para que a gente possa abençoar outras pessoas, para que a gente possa crescer. Nós sempre admiramos pessoas muito inteligentes, pessoas que possuem muitas qualidades, não é mesmo? Porque isso é admirável. E é isso que Deus espera de nós, que nós possamos nos tornar pessoas admiráveis, pessoas que façam a diferença no lugar onde nós estamos. Pense nisso, que você possa perguntar a Deus quais os seus dons e os seus talentos, para que você possa usar da maneira que Ele espera. Que Deus te abençoe.